Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Adroaldo Catão sobre os desafios do trânsito na escala nacional. Nascido em João Pessoa, Adroaldo é secretário nacional de trânsito. Foi diretor-presidente do Detran de Alagoas e, anteriormente, foi secretário executivo do Gabinete Civil do Estado. É formado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas e doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, sendo também professor da Universidade Federal do Alagoas e do Centro Universitário SESMAC, do Alagoas. Adroaldo também atuou como conselheiro federal da OAB, diretor da Escola Superior de Advocacia e membro da Escola Nacional de Advocacia. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Esse episódio é oferecido pela Urbimi, a maior comunidade de investidores imobiliários da América Latina. Acesse www.urbi.me e invista a partir de R$1.000. Adroaldo Catão, seja muito bem-vindo ao programa. É um prazer te ter aqui. Sempre bom falar com representantes do setor público que estão, digamos assim, fazendo a cidade, e nesse caso, na esfera nacional, né? Eu queria começar a conversa, talvez num tom um pouco mais informal, pegando a sua formação, que eu achei curioso, né? Você é advogado, doutor em Direito. Como que você se envolveu com a questão de mobilidade e transportes? Porque eu sei assim, que tem algumas pessoas que vêm de diferentes áreas que buscam, né, entrar no mundo do urbanismo, dos transportes, e tem caminhos diferentes para isso, né? Eu gosto de explorar um pouco dessas histórias. Interessante, verdade. Anthony, eu queria primeiro assim, parabenizar o trabalho de vocês, né? Agradecer aí pelo convite. O trabalho de vocês é muito importante aí nessa informação, né? Inclusive para as pessoas justamente que não estão diretamente ligadas à área de transporte, trânsito, mobilidade, tomam conhecimento de conceitos tão importantes aí que vocês conseguem disseminar. No que diz respeito a essa minha história aí no trânsito e por consequência na mobilidade, né? Eu poderia dizer o seguinte: eu sou advogado de formação, eu sempre advoguei desde que me formei, exceto alguns pequenos períodos em que passei aprimorando minha formação acadêmica, né? E na academia, a minha formação na academia é ligada à filosofia do direito, quer dizer, é bem acadêmica mesmo. Mas o que aconteceu? Primeiro que eu acompanhava, né, com muita curiosidade, os trabalhos na área de direito, né, que se preocupavam com a questão da mobilidade, o direito à cidade. Há uma discussão até, de certa forma, bem aprofundada na área sobre as questões que vocês mesmos levantam lá no Caos Planejado, mas, como eu te falei, mais por curiosidade mesmo. E o que aconteceu? Como eu tive a oportunidade de entrar para a gestão pública, né, em 2016, eu participei naturalmente na gestão pública do Estado de Alagoas, né, fui convidado pelo atual ministro dos Transportes, que na época era governador do estado, para ser secretário executivo no Gabinete Civil. Então eu terminei lidando lá com muitas questões relacionadas ao governo no geral, né? E aí a minha experiência como advogado era mais nessa linha de um facilitador das questões mais burocráticas. E aí na virada do primeiro para o segundo mandato do governador Fernando Filho, ele me convidou para esse desafio de comandar lá o Detran de Alagoas, né, o Departamento de Trânsito. E aí no Departamento de Trânsito, né, em que assim, eu entrei mais pela experiência como gestor público e também como, de certa forma, um burocrata, né, eu terminei tendo contato com os conceitos de mobilidade, de engenharia, as preocupações com o trânsito que vão muito além, né, do que o senso comum pensa, né, e normalmente o senso comum liga o trânsito ao problema do engarrafamento. Isso é uma coisa, inclusive, vocês combatem lá no Caos Planejado e é uma realidade, né? A gente, quando lida com o trânsito, percebe isso. Então, essa foi a minha trajetória. Depois, né, eu passei esses 4 anos no Detran, e aí tive, enfim, contato, como eu falei, com essa área, e aí agora o ministro Renan Filho me convidou para ficar aqui na Secretaria Nacional de Trânsito, que está vinculada ao Ministério dos Transportes. E aí eu estou por aqui nesse novo desafio. Maravilha, maravilha. Gostei de ouvir a história. E na sequência
sequência disso, né, eu acho que, para contextualizar a nossa conversa, eu queria entender o que faz a Secretaria Nacional de Trânsito, né, e também, aproveitando o gancho que você mesmo colocou, né, a palavra trânsito, né, evoca, né, esse conceito de melhorar o fluxo de automóveis, né, o trânsito de veículos, que a gente tenta combater aqui no Cálculo Planejado, né, a gente vê a mobilidade do ponto de vista como o deslocamento de pessoas e não necessariamente no trânsito de veículos, né, e aí, assim, a pergunta é como que isso é visto, digamos assim, né, no contexto da Secretaria Nacional de Trânsito. Perfeito. Então, a Secretaria Nacional de Trânsito, outrora, era um departamento. Isso implica apenas uma diferença de nível dentro do governo federal. Tá? O departamento ele ficava abaixo da Secretaria, tanto que o nome antigo era Denatran, muito mais conhecido, inclusive, pelas pessoas, porque passou muito tempo como Denatran, e agora ele, vamos dizer assim, ele subiu um nível, ele virou Secretaria Nacional de Trânsito e, portanto, agora é chamada de Senatran. As competências estão definidas no Código de Trânsito. É por isso que ela é uma secretaria sui generis dentro da gestão do governo. Tá? Ela é uma secretaria prevista numa lei específica, então ela não é uma mera divisão de governança, vamos chamar assim. Tá? Ela é prevista no Código. Em outros tempos, o departamento antigo já esteve junto ao Ministério das Cidades, porque naturalmente tem relação com a questão urbana, e hoje está ligado ao Ministério dos Transportes, também tem uma grande relação e integração com a questão do transporte e da logística. O que é que ela faz, basicamente? As competências que estão definidas lá no Código de Trânsito. Ela é o órgão máximo executivo de trânsito no âmbito federal. E aí, para entender um pouquinho melhor, eu tenho que explicar que o trânsito é regido, vamos chamar assim, é regulamentado no Brasil por vários órgãos, tá? Por vários órgãos e entidades, que a gente chama de Sistema Nacional de Trânsito, que engloba todos esses órgãos. Você tem órgãos municipais, normalmente o órgão municipal está muito mais próximo das questões, por exemplo, relacionadas à mobilidade e ao transporte. Muitas cidades, inclusive, a maioria das cidades, elas colocam tudo numa pasta só, né? Secretaria de Transporte e Trânsito, Secretaria de Mobilidade e Trânsito, aí vai variar de acordo com cada município, e aí eles vão exercer essa competência municipal, que diz respeito às questões bem locais, entendeu? Desde o fluxo das vias até como se organizam as calçadas, as velocidades nas ciclovias e tudo que está relacionado àquela decisão local é de competência do município. No âmbito dos estados, você tem os DETRANs, né, que é muito conhecido de todo mundo, que tem esse papel mais conhecido de uma prestação de um serviço quase cartorial, que é o de conceder a licença para dirigir, né, que é a nossa Carteira Nacional de Habilitação, e também registrar os veículos. Né? O registro dos veículos é feito pelos DETRANs, fazer as vistorias dos veículos, quando for o caso e tudo mais. Mas, para além disso, o DETRAN também ele coordena essa área de mobilidade e engenharia, dando informação aos municípios, notadamente os municípios que não têm uma estrutura muito grande, e é importante que as pessoas saibam também que muitos municípios não estão ainda integrados ao sistema de trânsito. Então, essa competência de gerir o trânsito lá no município que não está integrado é dos DETRANs. No âmbito estadual, você tem ainda os DERs, né, que coordenam e tomam conta das rodovias estaduais, e no âmbito federal você tem, além da Polícia Rodoviária Federal na parte de fiscalização, você tem o DENIT, que toma conta das rodovias federais, e você tem a Senatran, que faz essa gestão dos sistemas nacionais no âmbito aqui do governo federal, coordena toda a política de trânsito. A política de trânsito é coordenada aqui pela Senatran e secretaria o chamado CONTRAN, que também é um conselho bem conhecido, né, que faz as normas federais infralegais, ou seja, abaixo do Código de Trânsito. Quando o código deixa alguma abertura para a regulamentação, essa regulamentação é feita pelo CONTRAN. Eu não citei todos os órgãos, eu não vou, né, também não perder o tempo com cada órgão, mas a ideia basicamente é essa. Você tem um sistema que funciona no nível federativo, municipal, estadual e federal. Basicamente, eu acho que eu resumi bem aí a função da Senatran. Não, é bem legal, né? Eu acho que, indo ali para esses últimos pontos que você colocou, né, das principais atribuições da Senatran, eu fiquei curioso assim, para entender melhor o que seria, digamos assim, essa política nacional de trânsito, né? Você falou que coordena a política nacional de trânsito. Quais são, digamos assim, os objetivos? Né, Você
mencionou bem aí, Antônio, quando perguntou o que é que isso tem a ver com mobilidade, né? Não é fluxo de veículos, não é essa a preocupação, né? A preocupação do sistema de trânsito hoje, isso está previsto em lei, né? Não é só uma decisão de gestão, é basicamente a segurança e a preservação de vidas. A gente sabe, e o sistema de trânsito agora eu falo não em nome somente da Senatran, mas como um representante do sistema de trânsito. Todo órgão do sistema de trânsito tem a devida noção de que o trânsito é um ambiente de risco, justamente porque ao utilizar de alguma forma de um veículo automotor, né, você está submetendo outras pessoas ao risco e se submetendo ao risco. Então isso tem uma implicação na área da segurança muito forte. Hoje, inclusive, porque os conceitos relacionados ao trânsito estão se deslocando um pouco dessa ideia de que o trânsito é feito somente por carros e caminhões e motocicletas, você também tem que visualizar pedestres e ciclistas como integrantes do trânsito. Isso faz uma diferença muito grande na definição dessa política de segurança. Então, a organização desses players, vamos chamar assim, desses atores que dividem a via pública, né? E aí a via pública, eu estou falando num sentido amplo, né? Estou incluindo as calçadas também, por exemplo, é o papel da Política Nacional de Trânsito, que é, claro, entre outras coisas, fazer o registro, como eu falei, registro de veículos e condutores, coordenar a formação desse condutor, exigir a licença quando ela deve ser exigida, e por outro lado, né, promover a segurança dos veículos e pedestres mais vulneráveis, orientar os municípios na condução da política de mobilidade preocupada com esses aspectos, interferir e orientar na educação para o trânsito desde a criança, né, a educação do trânsito desde a criança até a formação do condutor. Quer dizer, basicamente é isso que faz a Política Nacional de Trânsito, ela tem esse objetivo, tá? Isso se faz por meio das leis, naturalmente, o Código de Trânsito, ele faz isso, e das regulamentações do Código. Então, isso está intimamente relacionado com a questão da mobilidade, porque naturalmente mobilidade é também trânsito e trânsito é mobilidade. Então, uma coisa não pode mais ser pensada sem a outra. Então, quando, por exemplo, a Senatran, ela prepara um manual, né? Nós estamos aqui na Senatran preparando manuais. Um dos manuais que a gente está preparando é um manual de ruas completas, que é um conceito que vocês utilizam muito, né? Esse conceito já está aqui na Secretaria Nacional, estamos preparando um manual. Esse manual vai servir como indicativo para que as cidades, né, possam organizar a sua vida urbana com base nesses manuais. A gente não trata só de trânsito urbano, a gente também está sob o Ministério dos Transportes, e aí a gestão do atual ministro Renan Filho tem essa preocupação, inclusive, de integrar a Senatran, quer dizer, não tratar a Senatran simplesmente como um órgão de burocracia, né? Dizer, é o órgão que lida com os sistemas, então ele toca para lá, não, a gente vai estar fazendo uma gestão integrada. A Senatran, ela detém uma quantidade de dados que pode ajudar, por exemplo, na definição das prioridades de investimentos em rodovias. Então, eu aponto os pontos críticos de acidentes e que tipo de acidentes são esses e como cada investimento pode diminuir esse tipo de acidente. Então, isso faz uma diferença muito grande. Se eu trato a Senatran como integrada ao Ministério, eu consigo orientar os investimentos para a área da segurança viária e não necessariamente, mas claro, há outros interesses também relacionados ao fluxo de cargas, logística e tudo mais, mas aí o papel da Senatran é orientar os interesses específicos relacionados à segurança viária. Acho que esse é o termo que une todo o sistema de trânsito. Não, muito legal. E a Senatran se envolve, por exemplo, na elaboração, você falou na formação de condutores, né? Assim, como que um condutor é formado, se envolve, por exemplo, sei lá, idade mínima para dirigir, se o percentual de álcool, né, essas coisas assim que está na boca do povo em relação à formação e regulação de motoristas, isso passa de alguma forma pela Senatran? Passa. Vamos lá, tem coisa que está prevista na lei, tá? E aí a Senatran atua na mudança da lei como? Orientando também o legislador, né? Porque muitos assuntos são assuntos técnicos que trazem consequências. Então, por exemplo, recentemente houve uma modificação no Código de Trânsito Brasileiro, que inclusive à época eu, como diretor do Detran, critiquei muito, tá? O
o viés da última mudança no Código de Trânsito foi um viés assim, direcionado para o que eu chamei na época de premiar o infrator. Quer dizer, você tirou uma série de restrições e requisitos, facilitou a vida do infrator, aumentou a quantidade de pontos que ele precisa obter para ter a sua CNH suspensa, uma série de coisas. Então, a modificação legislativa, ela traz um impacto muito grande, mas abaixo do âmbito legislativo há um espaço, né? E aí, sem ser muito técnico, mas basicamente é assim, tem a lei, e aí a lei diz, muitas vezes, você vai ver no Código de Trânsito assim, essa matéria deverá ser regulamentada pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Quem leva essa matéria até o CONTRAN, quem trabalha desde o início com os técnicos para esmiuçar esse tema, é a Senatran, é a Secretaria. Então sai daqui da Secretaria e vai para o CONTRAN, que é o Conselho, que é formado hoje, né? Hoje, desde a última alteração legislativa, ele é formado por ministros de Estado do governo federal. Mas antes de chegar ao CONTRAN, você tem as câmaras temáticas do CONTRAN, que são órgãos consultivos. E aí você tem DETRANs representados, você tem outras entidades do sistema de trânsito representadas, você tem sociedade civil representada, gente da área de mobilidade representada, gente da área de transportes também representada. Então você tem de tudo na parte da elaboração dessa norma que vai regulamentar a lei. Aí você falou da formação, por exemplo, né? Se vai precisar de tantas horas de aula na chamada autoescola, ou o que a gente chama agora de CF6, Centro de Formação de Condutor, quem define é o CONTRAN. Então, uma série de coisas. A idade não, a idade é uma definição já prevista na lei. Então, essa diferença a gente tem que ver caso a caso, mas sempre é um espaço regulatório. Eu digo que a Senatran, ela é também, né, entre outras coisas, um órgão regulador, né? E aí, para isso, naturalmente, sendo um órgão regulador, ela precisa trabalhar com todas aquelas limitações, enfim, relacionadas à integridade e ao uso de dados, né? Isso é muito importante para fundamentar qualquer regulação. Quer dizer, não estamos mais no tempo em que o CONTRAN soltava uma norma assim, aleatória, como, sei lá, exigir que cada veículo tenha um kit de primeiro socorro. Não sei se você lembra disso, mas lembro bem. Né, teve uma época em que isso era muito extintor comum. De incêndio. Ou extintor de incêndio, sei lá, qualquer uma exigência ou restrição, né, ela precisa ser fundamentada. A lei hoje exige que se faça um estudo de impacto. Então, assim, tá tudo hoje um pouco mais coordenado e organizado. Você falou aí, né, dessa questão digamos assim, da gestão anterior, né, e eu pessoalmente, assim, me dá um pouco de arrepios quando eu ouço na flexibilização de pontos, né, de fiscalização para os condutores, já que o nosso trânsito é muito perigoso, né, assim, a gente tem que conscientizar, assim, as pessoas de que o ato de dirigir, ele exige uma responsabilidade imensa, né. Eu sei que é início de mandato e você falou que as questões têm que ser muito bem fundamentadas, mas já existe assim um certo direcionamento ou assim alguns pontos relevantes em relação à segurança viária e de trânsito que vocês já estão estudando, né, que poderiam compartilhar aqui ou que já foi divulgado também, né? Eu acho que eu posso falar um pouco assim do que qual é a perspectiva minha aqui e do próprio ministro Renan Filho, que já nos discursos, né, manifesta a preocupação com a segurança viária. Eu estou fazendo questão de enfatizar isso, porque a Secretaria, a Senatran, ela e o antigo Denatran, né, como eu já falei, uma secretaria sui generis, hoje está prevista em lei, ela nem sempre foi tratada assim com a integração junto ao Ministério que ela estava, né? Ou no Ministério das Cidades, que como era antes, e depois no Ministério da Infraestrutura, que agora é o Ministério dos Transportes. E a preocupação de integrar tem a ver com isso, tá? Não se tornar meramente um órgão burocrático, tá? De administrar sistemas. Essa é a ideia. Então você pergunta, qual é o nosso plano aqui? A gente já tem esboçado alguma coisa? Bom, primeiro, repetindo, o tema da segurança viária está como uma premissa dentro do próprio Ministério dos Transportes. Isso aí já é um ponto, tá? Então, definição de obras prioritárias vai levar em conta, entre outras coisas, a segurança viária. Esse é o primeiro e é fundamental, tá? A segunda questão é como a própria Senatran pode ajudar especialmente orientando, sabe? Porque não tem competência de intervir no município, né? Naturalmente. Então, a gente
ajuda intervindo. E a gente a gente tem algumas competências transversais, mas a gente não pode se substituir à Secretaria de Mobilidade, junto ao Ministério das Cidades, tá? Que também tem suas próprias competências e tem também competências relacionadas ao trânsito. Então, o que a gente pode fazer? Dois pontos são fundamentais aqui na Secretaria já, e assim que eu cheguei já falei isso. No governo anterior, o que a gente tinha? A gente tinha uma secretaria técnica, porque há aqui funcionários de carreira, né, técnicos que conhecem o problema do trânsito e se preocupam com a segurança. Mas você tinha uma liderança política que, entre outras coisas, elegeu o trânsito como um tema central, só que elegeu contra a segurança. Isso é muito interessante, porque normalmente, o que a gente tem normalmente é assim, os políticos e governantes, a reclamação do sistema de trânsito sempre foi essa, que o político ele não se preocupa muito com a segurança viária, não se preocupa muito com o trânsito, então ele trata o Detran ali como um apêndice, um cartório grande, entendeu? E não se preocupa com aquilo, quer dizer, isso era o máximo que os gestores de trânsito reclamavam antigamente. No governo passado, a gente tinha um gestor que se preocupava com o trânsito, só que para esculhambar mais, entendeu? Esse era o meu problema, inclusive, eu lá no Detran, a gente tinha, né? O Detran tem uma associação nacional que se reúne aqui em Brasília, e eu brigava sempre com isso, assim, a gente tem um gestor nacional que se preocupa com o trânsito para dar mau exemplo, para investir no caos. Então ele foi lá e não só falava, né? Ele foi lá e agiu. Ele, assim que começou o governo, ele exigiu que a Polícia Rodoviária Federal retirasse os radares móveis da rua. Isso tem uma causa imediata no aumento de acidentes. Assim, é imediato, é uma coisa impressionante, porque aumenta a velocidade e deixa de inibir o motorista. Isso é uma coisa impressionante. Então foi a primeira ação, quer dizer, ele não só verbalizou, o que já é péssimo, né? Quando você verbaliza isso, já é péssimo, porque dá um incentivo ruim para o comportamento humano também vive de incentivos, já dá um incentivo ruim. Depois, ele começou a investir na mudança da legislação. O projeto que ele mandou para o Congresso era muito pior do que o projeto que saiu. O projeto que saiu ainda foi meia boca, né? A turma tentou ajustar ali, mas eu me lembro que o projeto, como foi enviado, ele previa retirar a multa de quem não usava cadeirinha para criança, entendeu? Coisa desse tipo. Assim. Ele ampliava a pontuação sem nenhum critério, e isso tudo foi melhorado, não, assim, ficou menos ruim no projeto final. E para terminar de esculhambar, a gente teve a situação horrível, assim, constrangedora do ministro que presidia o CONTRAN, que era, na época, o ministro de Infraestrutura, passeando naquelas motocicletas com o antigo presidente sem capacete de moto. Né? E isso era um exemplo assim, triste, porque a motocicleta ela é um veículo extremamente frágil, fragiliza o piloto da motocicleta, e a gente tem a motocicleta envolvida em grande parte dos acidentes com morte no Brasil. Então, eu, na época, ainda presidente do Detran de Alagoas, fiquei extremamente constrangido. As próprias autoridades federais do trânsito ficaram constrangidas, certo? E mesmo os presidentes de Detrans, que, sei lá, votavam no antigo presidente, ficaram constrangidos. Então, essa mudança, Antônio, é muito importante, porque, infelizmente, a gente teve esse retrocesso, e agora a gente tem que dizer, a gente está preocupado com a segurança. A gente está preocupado com a segurança no trânsito, a gente considera que o trânsito é um ambiente de risco, a gente sabe que pilotar uma motocicleta ou dirigir um veículo automotor, dirigir um caminhão é uma atividade de risco, e, portanto, a gente tem que tratar essa atividade do ponto de vista comportamental como uma atividade de risco, e para isso que existem regras, mas também existem incentivos, existem campanhas educativas, não é só a punição, mas é também a punição. Aquele papo de indústria de multa, aquilo tem que ser desmistificado, tá? A multa não gera esse tipo de arrecadação para que leve o gestor a investir numa espécie de indústria de multa. Isso é uma tolice, né? Isso é uma bobagem, coisa realmente inventada por quem não tem nenhum conhecimento de como funciona o sistema de trânsito, e ainda que gerasse, né, o que importa não é se é multa ou se não é multa, é aquilo que desincentiva o comportamento de risco. E aí, só em você dizer assim, que o governo vai investir numa campanha que diga abertamente, assim, claramente, que no trânsito o maior protege o menor. Então, você é motorista de um veículo automotor, de um carro, então você preste atenção na motocicleta, é sua responsabilidade cuidar dela. E você tem a responsabilidade de cuidar do ciclista, você tem a responsabilidade de cuidar do pedestre. O pedestre tem preferência. Dizer essas coisas já é muito, né? E assim, você começar a desenhar as políticas com base nisso também é muito importante. Então a gente vai fazer no âmbito aqui do Ministério essa integração com as outras secretarias, a Secretaria de Transporte Rodoviário e a Secretaria
Secretaria de Transporte Ferroviário para focar na segurança viária. Então, por exemplo, fazer as concessões privatizações, né? As concessões de rodovias, colocar lá como premissa a segurança viária. E não só colocar, mas fiscalizar, mas ficar em cima, entendeu? Enfatizar isso é muito importante. É isso que a gente vai fazer. E no âmbito do que a gente pode ajudar e orientar, a gente está preparando um programa voltado para as cidades, tá? Voltado para as médias cidades. Eu quero levar para as cidades um manual de ruas completas. Eu quero levar para a cidade um manual de mobilidade pensada pelo trânsito, tá? Pensada pelos profissionais de trânsito, ou seja, preocupado com a segurança. Você está preocupado com a mobilidade, claro, com o fluxo, mas preocupado especialmente com a segurança. Então eu quero levar isso para as cidades, orientar os esforços aqui da Secretaria para orientar os gestores municipais, especialmente, por meio dos DETRANs, quer dizer, também tem isso, ter os DETRANs como parceiros nossos. Eu, quando estava lá como diretor do DETRAN, a gente se ressentia muito que o órgão federal tomava decisões sem ouvir os DETRANs, e os DETRANs estão na ponta, recebendo as reclamações e as informações dos municípios, e, portanto, a gente tem que ouvi-los. Primeiro porque o Brasil é muito grande, o Brasil ele tem realidades assim muito distintas, né? E você tem que entender essas realidades. Ouvir as pessoas que estão na ponta é fundamental para construir qualquer política pública relacionada ao trânsito no Brasil. Muito, muito legal, Adroaldo. E queria aproveitar esse gancho aí da segurança para fazer uma provocação descontraída, mas séria, né? Que você falou aí que a idade já está definida por lei, né? Mas eu imagino que a Senatran, né? Que vocês tenham muitos dados aí já mostrando a fatalidade ou envolvimento em acidentes de jovens de 18, 20 anos, né? Acho que assim, deve ser um número estrondoso, né? Percentualmente envolvidos em acidentes, né? E eu, há algum tempo, defendo o aumento da idade mínima para dirigir para 25 anos. E eu até agora não consegui ouvir bons argumentos contrários a isso, já que é uma faixa populacional que se vira, normalmente, né? Consegue se transportar de inúmeras formas diferentes, seja ônibus, bicicleta, né? Enfim, a pé, né? Evidentemente com algumas exceções, ajudaria a reativar os nossos sistemas de transporte coletivo e provavelmente diminuiria, assim, estrondosamente, né, o número de acidentes no trânsito. Eu queria ouvir, assim, uma opinião profissional aí em relação a esse tipo de provocação. Isso é um tema muito polêmico, né? Mas eu não fujo da polêmica, não. Veja só, quando você está numa área qualquer de gestão pública, de certa forma, você tem que fazer também certos trade-offs aí, temáticos, talvez, enfim. Porque cada ação dessa tem efeitos. Muitas vezes os efeitos você pretendia e talvez realmente aconteçam, e outros que você não pretendia e tem outras implicações. Então, por exemplo, essa é uma faixa que hoje está buscando ainda a obtenção da formação para condutor, da licença para dirigir. Eu gosto de chamar de licença para deixar claro assim, tipo, é uma atividade de risco, precisa de uma licença, né? O nome nem, juridicamente, nem é o nome correto, mas serve para demonstrar essa importância. Mas ainda assim, essa é uma faixa que busca muito por primeiro emprego, entendeu, Anderson? E isso teria uma implicação muito grave, assim, nessa questão do primeiro emprego. E tem uma outra coisa também, de que dependeria o sucesso de uma política dessa, que é, naturalmente, da existência de um transporte coletivo / público, né? Ou coletivo ou público eficiente, e que isso ainda não existe no Brasil, né? As cidades também lutam com muita dificuldade para desenvolver e manter um transporte coletivo de qualidade, eficiente, enfim. Então, isso seria uma política assim, na verdade, você menciona isso como uma provocação, mas esse não é um tipo de pleito que sequer é cogitado no âmbito do sistema de trânsito, sabe? Por causa dessas implicações. É quase que uma coisa, bom, já isso aí ninguém vai mexer não, sabe? Para você ter uma ideia, e aí muitas pessoas falavam há um tempo atrás, mas hoje eu nunca mais ouvi gente defendendo isso, é mais a defesa de você diminuir a idade, né? Que eu também acho uma temeridade, né? Aí eu posso me manifestar muito claramente, eu não acho que seja viável diminuir a idade para a licença para dirigir, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, mas assim, o aumento da idade seria uma política muito drástica, que eu acho que hoje no Brasil ela enfrentaria esses problemas que eu mencionei, sabe? Sim. Essa questão relacionada ao primeiro emprego e a questão relacionada
relacionada ao transporte. Eu destaco outra coisa, sabe? Eu vejo, na verdade, um outro problema relacionado a isso. É o problema justamente da informalidade que existe hoje entre os condutores. Você tem muitos condutores, especialmente de motocicleta, sem a formação e sem a licença para dirigir, sem a carteira nacional de habilitação. Esse é um problema. Quer dizer, eu tenho que, na verdade, aqui construir, a gente está fazendo isso também, uma alternativa, alguma forma de facilitar que essas pessoas tenham a formação e a formalização. Porque há também alguns estudos que apontam no caminho de que a formalização é um inibidor do comportamento imprudente, né? E o comportamento imprudente também é uma causa de acidentes. Veja que eu estou tratando o comportamento imprudente como uma causa entre tantas outras, tá? Isso é muito importante. Essa visão do trânsito como um sistema completo, tá? Ela é bem disseminada hoje também no sistema de trânsito, de você não pensar simplesmente que o condutor é o único causador do acidente, né, ou do sinistro, como a gente tende a usar hoje, a expressão mais correta é o sinistro. Então isso eu vejo mais por esse lado, né? Muita gente hoje, infelizmente, não tem a sua habilitação. Deixa eu contar um caso, falando muito aí, se qualquer coisa me interrompe, mas veja como essa realidade do transporte, né, dentro das cidades, ela é complicada, né? Eu me lembro que a gente participou de uma ação em outro estado, não foi em Alagoas. Nem vou citar também o estado para não constranger ninguém, até porque o objetivo não é esse, é só contar a realidade. Essa é a realidade de muitos lugares no Brasil. E aí a pessoa estava falando para mim que fez uma ação numa escola, uma ação de educação para o trânsito, né? Na escola, enfim, visitou a escola, fez uma palestra e tudo mais, e a palestra era sobre motocicleta. E aí alguém da plateia, do grupo que estava ouvindo, disse assim, mas então isso é bom que eles vão orientar os pais, né, e tal. Eu disse, não, você não está entendendo. A gente chega na escola e o pátio da escola está cheio de moto. As crianças vão à aula, as crianças mais velhas, naturalmente, adolescentes, vamos chamar assim, crianças não, né? Os adolescentes vão à escola de motocicleta, entendeu? E aí sem capacete, sem segurança. Ela estava dando palestra para condutores, apesar de não poderiam ser condutores, mas eles eram condutores. Então, lidar com essa realidade é um pouco mais complexa, né, do que a gente normalmente imagina, porque é isso que eu falei, o Brasil é grande demais, entendeu? E há realidades muito específicas que a gente não conhece, né? Por isso também é importante ouvir. Não, com certeza, né? E também não quero que me entendam mal, porque eu acho que o que eu gosto de trazer aqui, e no trabalho do Causa Planejado, é talvez fazer uma reconscientização, né, da ideia do que é um automóvel, né? Porque a gente se acostumou com essa ideia de que o automóvel é algo assim, ou mesmo a moto, né? Algo como se fosse um direito universal, né? De que se pode usar sem regras, sem custo para a sociedade, e isso assim entrou nas nossas cidades de uma forma muito prejudicial. E no fim do dia, um automóvel, não só, né, no ponto de vista espacial, de ocupação do espaço, de poluição, é uma arma, né? É uma arma, né, na mão de alguém que ora não está treinada, ora fiscalizada, ora com a maturidade suficiente, né? É uma arma letal, né? Então, assim, acho que é mais nesse sentido, né, de tentar trazer aí para o ouvinte essa visão, talvez, de reavaliar o que significa um automóvel, né? A responsabilidade, né, de você estar lidando com um objeto que pode sim virar uma arma, claro, sem dúvida nenhuma. Esse conceito que eu falei atrás, né, de que você não vê mais a responsabilidade pelo sinistro, somente pela visão de um agente, né, que é o condutor, né, que é o que os especialistas chamam de visão zero. É a ideia de que o trânsito ele tem responsabilidades compartilhadas e, portanto, assim, a culpa, para usar uma expressão mais simplificada, a culpa não é só do condutor, ela é também, quer dizer, o comportamento humano é complexo, não é totalmente racional, então ela é também do entorno, é também de quem faz a via, de quem fiscaliza, de quem define a sinalização, de quem educa, entendeu? Isso é muito importante. E a ideia de que esse
dano, né, que é a morte no trânsito, a lesão no trânsito, é evitável. Isso também é muito importante, né? A ideia de que, não, a gente tem que conviver com o nível de acidente. Bom, não tem que conviver, porque é evitável. Mas se você tomar algumas medidas que, claro, levarão a certos prejuízos em outras coisas que você tem que fazer, mas entenda, você tem que botar na conta o risco do trânsito. Isso tem que entrar, né? Se você não entra, você vai achar que, por exemplo, redutor de velocidade é ruim, porque você não está botando na conta o risco, você está botando na conta o tempo que você vai demorar para chegar em casa, porque tem um radar na frente, ou a multa que você vai pagar se você esquecer, mas você não bota na conta o risco de atropelar alguém. O risco de atropelar alguém é um risco catastrófico na sua vida, né? Eu digo isso muito a pessoas que ainda insistem, por exemplo, em beber e dirigir. Que essa é uma prática que no Brasil diminuiu muito, né, por causa de várias campanhas educativas. A lei aumentou a punição, começou a tratar isso como de fato deve ser tratado. Tem um crime, né? Como você falou, é uma arma. Então você vai andar embriagado, né? Andar embriagado com uma arma daquela na mão, não dá. Você pode causar um dano irreversível, você pode causar um dano catastrófico. Então as pessoas não entendem, por exemplo, mas eu vou tomar só 2 cervejinhas, pô. 2 cervejinhas não tira não, ou tira só um pouquinho. Mas, meu irmão, o comportamento humano já é enviesado, a turma da psicologia comportamental estuda isso aí, economia comportamental, conhece esses conceitos, mais do que ninguém. Seu comportamento já está suscetível, você já é vulnerável, está suscetível a assimetria, está suscetível a vieses. Então imagine você no trânsito, né? A gente sabe que o comportamento se adapta. Quando você dirige logo no início, quando você pilota uma moto ou uma bicicleta logo no início, você, né, se controla, tal, e depois você se adapta e aquilo vira parte de você, e aí você fica mais ágil e mais descuidado. E aí, claro, naturalmente pode se envolver em um acidente. Então, se você adiciona risco a isso, você vai adicionar o risco. Vou pegar o celular e vou ficar olhando ele. Vou adicionar o risco. Vou beber, que diminui o meu reflexo. Quer dizer, aí a pessoa não bota na conta o seguinte, que atropelar alguém tendo bebido 2 cervejas vai transformar você num criminoso, certo? Um criminoso, de verdade. A gente nunca pensa que pode ser criminoso, né? A gente pensa que o criminoso é sempre o outro, né? Ou alguém assim que planejou uma grande trama. Aí sou eu, advogado, falando já. Não, mas justo, o advogado. A gente pensa que o crime está longe da gente, né? E está perto, porque qualquer um pode virar um criminoso a qualquer momento. Foi para uma festa, comportamento social ainda relativamente bem aceito, bebeu e voltou para casa dirigindo. No meio do caminho ele atropelou alguém. E qualquer um pode atropelar alguém, tá, gente? Assim, infelizmente, porque tudo isso que eu acabei de falar, o trânsito é um ambiente de risco. Então, se você, além disso, assumiu esse risco, lamento, amigo, mas você vai ser tratado como criminoso. E as pessoas precisam entender isso. Enquanto as pessoas não entenderem isso, também o comportamento vai continuar sendo uma das causas, né? Uma das causas, não é a única, repito, mas vai continuar sendo uma das causas. E é isso que a gente precisa também disseminar aqui, sabe? Voltar a falar um pouco mais de segurança, voltar a dar importância a isso, sabe? E dar importância é uma coisa que vocês falam muito lá no caos planejado, em que assim, as cidades precisam ser pensadas para isso também. Quer dizer, quando você substitui, por exemplo, né, uma via para pedestre por uma via para automóvel, você tem que botar na conta a possibilidade de acontecer ali um atropelamento. Quanto vale, eu pergunto, quanto vale um atropelamento? Você vai botar na conta lá o tempo que o congestionamento vai diminuir porque eu abri essa via. O tempo que a pessoa podia estar trabalhando e agora está no congestionamento. Eu ganhei 5 minutos, eu ganhei 10 minutos. Faça a conta, os economistas vão lá, fazem a conta, diz, dá tanto em real. Quanto vale um atropelamento? Você tem que fazer essa conta, entendeu? E as pessoas não fazem, isso que é complicado. Então, enquanto as cidades não fizerem essa conta no âmbito do trânsito, elas vão continuar tomando decisões equivocadas, entendeu? Pensando apenas e tão somente no fluxo de automóveis. Quanto o fluxo de automóveis é um problema? Claro que é um problema. É um problema de mobilidade, também, mas não pode ser tratado como o principal, nem o único, nem muito menos o mais importante. No âmbito do trânsito, o mais importante é a segurança. Não é o fluxo de veículos, é a segurança. Mas é claro que a gente só está discutindo segurança porque existe o fluxo de veículos, senão a gente tem que estar discutindo isso. Mas o mais importante é discutir a segurança. É isso que tem que mudar, eu acho. Você falou, né, nessa questão de converter ruas de pedestres para veículos, e acho que deixou picando aí um tema que é o tal do corredor Vera Arruda, sim, claro, em Maceió, né, que tem sido uma polêmica em Maceió, e, né, você foi presidente do Detran em Alagoas, não sei se eu sei que você já se manifestou, né, nas redes sociais a respeito disso. Manifestei, porque eu moro ali pertinho também, entendeu? Pronto. Então, eu sempre morei ali perto. Sobre isso, e até para contextualizar os ouvintes aí numa discussão que acho que tem sido muito grande em Maceió, mas que também reflete o pensamento, né, em vários lugares. Ali é o seguinte, primeiro eu queria destacar, eu não fiz nenhuma crítica política, tá? Eu tenho uma relação
relação de conhecimento. Eu conheço as pessoas da gestão municipal, estive no Detran e lidei sempre muito bem com o atual superintendente lá, superintendente de transporte e trânsito lá em Maceió, conheço o prefeito, enfim, tem uma relação de cordialidade com todos eles. Então a questão que eu levantei foi meramente, primeiro, técnica também, de certa forma, e sobre essa posição que a gente está tratando, tá? Sobre quais são os conceitos mais atuais e relacionados ao trânsito, tá? E à mobilidade. Então o que acontece ali? O corredor é um corredor mesmo, literalmente, é um corredor verde, tá? Uma praça, uma grande praça, tá? Que as pessoas usam para se deslocar a pé ou de bicicleta. Não estão colocando isso na conta também, tá? As pessoas se deslocam ali, não é só para o lazer. Porque muitas vezes quando você fala que é para o lazer, as pessoas desvalorizam um pouco, né? É só lazer. Não é só para o lazer. As pessoas se deslocam ali de bicicleta com segurança num dos pouquíssimos lugares da cidade que você pode fazer isso. E nem na orla a segurança é tão grande, que inclusive já houve atropelamentos ali na orla da cidade de Maceió. Quem não conhece, botar no Google Imagens, aí vai aparecer, ela é uma orla muito bonita, mas a ciclovia fica do lado da pista e já aconteceram acidentes, tá? E ali no corredor Vera Arruda não, porque é um ambiente realmente protegido para o pedestre e para o ciclista. E aí, por causa do suposto engarrafamento, congestionamento, seja lá como chame, fizeram uma consulta pública para cortar no meio, em 4 partes, na verdade, o corredor para passar carro, moto e carro, entendeu? Talvez caminhão, sei lá. E isso, assim, isso é uma coisa completamente, ela vai de encontro, né? Vai de encontro a tudo isso que a gente está falando aqui e as mais modernas técnicas justamente de mobilidade. O caminho está sendo o inverso, está sendo pedestrianizar rua. É pedestrianizar que diz? Acho que não. Ficou feio a palavra. Mas é esse o caminho que a turma está seguindo. E aí lá fizeram essa proposta, entendeu? Que eu acho que é uma coisa até meio cafona, entendeu? Meio velha, antiga, uma coisa assim completamente sem noção. A comunidade se uniu para tentar preservar. Eu não sei se vai dar certo. No fim das contas, a competência é do município. Isso que eu disse logo quando eu me manifestei, estou me manifestando como morador, viu? Eu sou morador do lugar, tem nada a ver, a competência é do município, mas como morador eu posso ter a voz. E aí fiz a minha manifestação. E aí segue isso que eu falei também, pô. Quer dizer, vai passar carro ali e um menino que foi atropelado ali, vale quanto? Só basta um menino ser atropelado ali. Porque outra coisa, a turma deixa as crianças ir para a escola sozinha ali. Nos últimos anos a gente teve uma redução grande na questão de violência lá em Maceió e as pessoas estão circulando ali como nunca antes por causa disso. Né? A coisa da violência realmente diminuiu drasticamente. Não só turistas, mas moradores vão ali, crianças sozinhas para a escola, tem ali perto, entendeu? E a turma não está botando isso na conta. Quem vai deixar o menino descer mais ali sozinho com o carro passando? Ninguém faz isso, entendeu? Porque naturalmente o risco é muito alto. Então, mesmo que você bote redutores de velocidade, controle, enfim, eu considero que é um grave retrocesso. Mas, repito, a competência é do município. Aí tem que a comunidade se manifestar, a Câmara de Vereadores tomar a sua decisão, que eu acredito que ali juridicamente precisa mudar alguma lei, mas isso é uma questão também que eu não adentrei, tá? E a Prefeitura tomar a sua decisão com os ônus e os bônus que ela acha que vai ter. Eu fiz essa minha manifestação meramente como um morador mesmo da região e preocupado com o que eu acho que vai acontecer ali. Não, perfeito. Adroaldo, já chegando aí a uma das últimas perguntas, né? Eu estava olhando, né, vendo um pouco do teu feed do Twitter, né? Vendo assim, bom, que tipo de assuntos tu tem compartilhado e tudo mais. E eu vi que alguns deles são de, enfim, obras novas, né? Pontes, rodovias novas, né? Que eu imagino que estejam dentro aí das pautas da Secretaria. E o que eu acompanho, né, no debate de urbanismo e transporte, principalmente do lado, digamos assim, dos urbanistas mais contemporâneos, ativistas por transporte ativo, por transporte coletivo, né, é de que todo investimento feito em rodovias, ou quase todo e qualquer investimento feito em rodovias, vem o mesmo argumento, né? Bom, você poderia estar investindo em ferrovias, você poderia estar investindo em, sei lá, hidrovias, né? Não precisamos aumentar o nosso modal rodoviário, porque já é, sei lá, né, na parte logística, não sei, 90% ou qualquer coisa do gênero, né? Enfim, tem toda uma narrativa, né, de que, puxa, né, o modal rodoviário tem tanta prioridade que, cara, a gente vai bater nisso toda vez que surgir alguma coisa, né?
Como você vê esse tipo de, digamos assim, crítica, né? Como é que a gente separa o joio do trigo, né? Como é que a gente pode avaliar esse tipo de debate? Eu acho que o segredo é esse mesmo, que você falou aí, separar o joio do trigo. O que é que acontece? Também é bom esclarecer que, assim, aqui no Ministério, a minha área, a Senatrabes, como a gente está muito integrado, então eu estou bem por dentro, inclusive colaborando com a Secretaria de Transporte Rodoviário e com a Secretaria de Transporte Rodoviário também com dados e informações, então eu posso passar um panorama geral de qual é a postura aqui do ministro Renan Filho com relação a esses investimentos. Assim, uma coisa que você falou, não, será que é necessário ainda investir em rodovias? Mas é demais, sabe? Porque o Brasil é um país que nos últimos anos deteriorou de forma absurda a sua malha rodoviária. E a gente tem um modal rodoviário, e a gente está agora falando um pouco mais de transportes num sentido mais amplo, né? Não simplesmente daquela mobilidade urbana, né? Que também é muito importante e que talvez seja objeto do Ministério das... Talvez não, é objeto do Ministério das Cidades, mas aqui, André, é como se eu dissesse assim, não tem muito o que fazer não, a gente precisa, a gente tem ainda corredores de transporte de cargas que, inclusive, terminam causando muitos acidentes por isso, que ainda não estão nem duplicados. E aí, claro que todas essas questões, elas precisam ser levadas em conta, mas numa discussão um pouco mais abstrata do que, por exemplo, a pauta do Brasil no âmbito de investimento em transportes hoje. O Brasil precisa recuperar suas estradas e precisa, por exemplo, tirar tráfego de caminhões pesados das cidades. Essa é uma pauta fundamental. Então, quando o Ministério dos Transportes, por exemplo, ele retoma a obra do contorno ali de Serra, né, no Espírito Santo, aquela área, aquela região ali da BR, eu não vou lembrar o número da BR aqui, o ministro vai brigar comigo que ele decorou todas as BR do Brasil, eu não estou lembrando qual é o número daquela BR ali no Espírito Santo, mas eu fui lá visitar, inclusive. Meu irmão, quando você vai aqui nos nossos dados, a gente tem um BI aqui com esses números de mortos em rodovias, Serra está disparado na frente. Por quê? Porque o caminhão passa no meio da cidade, então você vai ter atropelamento, você vai ter qualquer batida, o grau de lesividade é altíssimo, entendeu? Então ainda é preciso, sim, sem dúvida nenhuma, construir, aprimorar nossas rodovias, não tem nenhuma dúvida, e especialmente pensando em segurança, esse é um ponto. O outro ponto é que você falou de ferrovia, né? Ferrovia é um modal importantíssimo também. O Brasil tem tradição em modal ferroviário. O Brasil tem muita rodovia, muita ferrovia, e isso também deve ser pauta de investimento. Mas nesse caso aqui, se a gente fizer uma comparação, vamos dizer, mais direta, né? A emergência, sem dúvida nenhuma, está nos investimentos na malha rodoviária, também, de certa forma, nos investimentos na malha ferroviária. Então, eu acho que nesse caso é o que você falou, é meio que separar o joio do trigo, verificar, por exemplo, quando é necessário, por razões desse tipo e de logística, fazer, ou quando é uma mera questão de realmente aumentar a malha por aumentar, né? Eu acho que isso realmente tem que ser feito. Mas aqui, pelo que eu estou percebendo, sabendo, a gente está numa realidade um pouco diferente. A gente vem de um ciclo de desinvestimento. As rodovias elas vêm perdendo qualidade. E aí rodovia sem qualidade implica mais acidentes. Rodovia sem qualidade implica mais custo de transporte, aí aumenta preço, aí enfim, toda aquela cadeia nefasta, né, aquele círculo vicioso aí do custo vai aumentando. Então a gente está, na verdade, o desafio nosso aqui é muito grande, porque a gente está com, eu não sei, quase 60% de estradas consideradas ruins, né? Isso é altíssimo, acho que é recorde, desde, sei lá, 2013, 2012. Então é um número absurdo, entendeu? Então esse é o desafio. Ali, quando eu retuito as obras do Ministério, né, é importante também para demonstrar que a Secretaria de Trânsito ela está dentro do Ministério, a gente está apoiando naquilo que pode a definição das prioridades e tentando facilitar para os gestores específicos das áreas, né, a doutora Viviane, que é a secretária nacional de transporte rodoviário, do Leonardo Ribeiro, que é o secretário nacional de ferrovias, a definirem. A gente está, inclusive, fazendo um plano comum de segurança viária. Recentemente, a gente teve um acidente terrível num cruzamento, numa passagem de nível ferroviário, né, justamente por questão de sinalização, enfim, a gente está reavaliando tudo isso e como a gente pode criar um plano nacional aí de segurança viária, tanto na área de rodovia quanto na área de ferrovia. Muito legal. Obrigado pelo esclarecimento. Mais uma pergunta que eu acabei deixando para trás, mas que acho que você também tem se posicionado ou
defendido e que, na verdade, eu não entendi exatamente o que era, que é a municipalização do trânsito. Isso é importante, isso é importante. O que é isso? Isso é muito importante. É o seguinte, é aquilo que eu falei, muitos municípios ainda não estão interligados ao sistema de trânsito. Significa o quê, Antônio? Basicamente, eles não têm uma secretaria lá que cuida do trânsito. Então, eles não podem sinalizar corretamente a cidade porque eles não podem ter agentes aplicando multas, orientando, definindo as questões de segurança. Então, eles praticamente estão fora do sistema. De acordo com a lei, nesse caso, cabe aos DETRANs, normalmente eles fazem por convênio com as polícias, fazer esse tipo de fiscalização, mas aí fica só na fiscalização, entendeu? E aí não adianta muito, por exemplo, chegar lá um policial militar de um batalhão de trânsito, chega numa cidade interior, por exemplo, que não está municipalizada e não tem sinalização. Então, como é que ele vai orientar o trânsito? Não tem. Então, isso é uma realidade muito grave no Brasil, que as pessoas não conhecem, porque realmente é uma coisa muito técnica de dentro do sistema. Até é importante a gente tentar traduzir isso para a população, porque essa é uma pauta fundamental. Nós temos apenas cerca de 30% dos municípios no Brasil municipalizados no sistema de trânsito. Isso é muito pouco, tá? É muito baixo. Então a gente vai fazer um esforço aqui grande para aumentar isso. Como é que a gente vai fazer isso aqui no âmbito da Senatran? A gente já está trabalhando para simplificar os requisitos, simplificar a burocracia. Então, para um município hoje se conveniar ao sistema de trânsito, ele tem que ter uma série de requisitos. Ele tem que ter requisitos burocráticos e tal, mas também requisitos físicos, sabe? Tem que ter uma sede para a secretaria, tem que ter não sei quantos agentes, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então a gente está revendo tudo isso, tudo que é necessário para poder simplificar e a partir dessa simplificação criar novos incentivos para só depois pensar na obrigatoriedade, tá? Porque a rigor eles são obrigados a estar municipalizados, mas esse é o tipo de obrigação que não funciona na marretada, entendeu? Ela tem que ser trazida mesmo com a gestão de incentivo. E aí a gente tem um dado, quer dizer, esse dado eu ainda não nacionalizei. Eu estou aqui estudando com o pessoal das nossas estatísticas para ver se eu consigo falar isso nacionalmente, mas eu tenho a experiência de Alagoas. Na experiência de Alagoas, toda vez que a gente municipaliza, né, o trânsito de uma determinada cidade, a gente tem uma diminuição grande no número de acidentes. Isso para mim é intuitivo, mas eu preciso ainda confirmar com os dados nacionais, tá? É intuitivo por quê? Porque uma cidade no interior do Brasil, vou falar de Alagoas, tá? Muitas cidades no interior de Alagoas, é quase como se não houvesse lei de trânsito, tá? Literalmente assim falando. Você chega na cidade e as pessoas estão circulando sem capacete, muitas crianças estão pilotando motocicleta, as pessoas estão dirigindo seus veículos sem cinto de segurança, não há ordem de ir e vir. Aí isso se aplica também a toda a questão de mobilidade mais relacionada à mobilidade urbana mesmo. Não tem calçada, não tem faixa de pedestre, não tem, entendeu? E ao municipalizar o trânsito, todos esses conceitos eles são apresentados dentro da cidade, todos esses conceitos. E aí a nossa ideia é justamente ampliar esses conceitos, diminuindo a burocracia. Aí eu tento chamar todo mundo aqui para a municipalização. Em breve eu vou apresentar esse plano de municipalização, tá? E com as metas nossas aqui de municipalização. Eu queria alcançar uma meta boa aí de municipalização, passar dos 50%, tá? Talvez até mais, para a gente aí sim interferir nessa taxa horrível de insegurança que a gente tem hoje. O número de acidentes é absurdo. O Brasil é o terceiro país que mais mata no mundo. Tudo bem que a gente tem muita gente, os números são absolutos, mas ainda assim é um dado que nos envergonha. E a gente vinha numa trajetória de queda até ali 2017, 2016, 2017, e depois isso ficou estagnado. E o mais interessante, ou sei lá, mais bizarro disso tudo é que continuou estagnado na pandemia. A pandemia, que era para diminuir o fluxo das pessoas, continuou estagnado no número de acidentes, o que implica, na minha opinião, um certo aumento, né? Porque você teve aí muito menos fluxo de veículo e ainda assim os acidentes se mantiverem altos. Então a gente tem um desafio gigante para tentar diminuir esse número de acidentes, e a municipalização, que foi essa sua pergunta, ela tem também um impacto muito grande nas questões de mobilidade, porque a gente leva os conceitos juntos, tá? E aí você passa a pensar na cidade e na mobilidade junto com os conceitos de segurança. Isso tende a diminuir acidentes, mas sem dúvida nenhuma. É muito legal, Adroaldo. A gente fala muito sobre cidades grandes, né, capitais, aqui no Caos Planejado, e é sempre assim, esclarecedor ouvir essa realidade das cidades menores, zonas rurais, que você trouxe aqui hoje. A gente já avançou um pouco no tempo da nossa gravação. Queria te agradecer de novo pela participação. Que agradeço. E te deixar a palavra para, enfim, complementar, né, o que você falou. Não sei se você gostaria de trazer alguma informação, algum tema relevante
relevante, né, que eu posso não ter perguntado, ou eventualmente fazer até os esclarecimentos finais. Eu queria, na verdade, agradecer, tá, essa oportunidade para falar um pouco de trânsito aí com vocês, né, que são áreas que se interrelacionam, tá? Eu acho que todo mundo tem que estudar um pouco aquilo que está relacionado a uma área e outra, isso é muito bom, tá? Trazer esses conceitos para vocês aqui de visão zero, trazer o tema do Maio Amarelo, tá, que eu esqueci de falar, falei tanto e não falei no tema do Maio Amarelo. O maio é o mês que a gente usa aí para chamar atenção e conscientizar as pessoas para a segurança no trânsito. A gente está com um tema esse ano que é no trânsito, escolha a vida, tá? Normalmente a gente escolhe um tema assim bem curto para que os órgãos de trânsito possam replicar. A gente está tentando fazer uma abertura do Maio Amarelo aqui assim bem ampla, com chamar todos os diretores de Detrans, secretários de transporte dos municípios, tentar envolver o governo federal todo aqui para justamente chamar atenção para essa causa. E aí eu também espero que vocês se integrem nesse debate sobre o trânsito, que pode ter certeza está totalmente relacionado com o tema que vocês trabalham lá no Caos Planejado. E mais uma vez, parabéns aí pelo conteúdo que vocês postam lá no site, nas redes sociais. Eu sou um seguidor já antigo lá do Instagram e do Twitter e estou sempre lendo o trabalho de vocês. Obrigado, Adroaldo. Para a gente é um prazer, uma honra saber que, enfim, nossos representantes de alguma forma estão consumindo aí nosso conteúdo, e também é uma grande responsabilidade para a gente, né, ser essa referência. Obrigado de novo pela participação, adorei a conversa e espero que os ouvintes também tenham curtido. Grande abraço. Abraço. Nesse episódio, conversamos com o Adroaldo Catão. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Esse episódio é oferecido pela Urbimi, a maior comunidade de investidores imobiliários da América Latina. Acesse www.urbi.me e invista a partir de R$1.000.